Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E hoje nós estamos a ver o segundo livro de Coríntios, capítulo 5. E desde já vamos começar por ler o verso 1, pois hoje ainda temos muitos ensinos para retirar deste texto bíblico. E diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos humanas, eternas no céu. Para talvez compreendermos melhor esta introdução aqui do verso 1 do capítulo 5, provavelmente necessitaremos recuar ao verso 18 do capítulo 4, pois senão poderemos ficar com algumas dúvidas sobre o que é que o apóstolo Paulo está aqui a querer dizer. Então, para a nossa melhor compreensão, recuemos até esse verso 18, capítulo 4, ainda no segundo livro de Coríntios. Diz assim: não atentando nós para as coisas que se vêem, mas para as que não se vêem, porque as que se vêem são temporais e as que não se vêem são eternas. Espero eu que com esta reflexão aqui um pouco mais atrás nos sintonize de novo então na ideia que o apóstolo Paulo estava a ter para transmitir a cada um de nós. Ele quer falar acerca da vida e dos seus limites de vida. Ou seja, a ideia de que o nosso corpo é um tabernáculo, é uma casa, esta imagem, esta metáfora, e mostrando que a nossa vida e o nosso ser vai para além do nosso corpo físico. Eu sei que muitas vezes os ensinos, as filosofias, têm tentado mostrar ao homem que o homem é só matéria. Mas a Bíblia mostra claramente que nós não somos só matéria. O ser humano é um todo, a sua alma, o seu espírito, a sua carne, o seu corpo, é realmente matéria e é um ser completo, quer a parte espiritual, quer a parte material. E hoje em dia, esta nova mentalidade, a nova sociedade, já tem realmente uma compreensão diferente da vida. Talvez a geração que nos precedeu, a geração moderna, ela realmente tinha esta perspectiva da vida, uma mentalidade moderna, uma mentalidade da ciência, daquilo que é o objetivo. Hoje nós começamos a perceber que as coisas não são bem assim. A ciência não tem resposta para todas as coisas. Há coisas que realmente nos transcendem, que vão para além daquilo que nós compreendemos, e começamos a ter a percepção de que a vida não é só matéria. A vida não é só o corpo. Realmente o nosso ser é mais abrangente e a nossa alma realmente é algo importante no nosso ser. E o apóstolo Paulo mostra exatamente isso. Ele mostra que o nosso corpo, esta casa terrestre, este tabernáculo, ele se vai desfazer. E nós temos da parte de Deus um edifício, uma nova casa, não construída por mãos humanas, mas uma casa que é eterna. E aqui o apóstolo faz esta imagem exatamente para mostrar como a vida é finita, a vida física, mas o nosso ser perdura para todo o sempre. Há uma relação com a eternidade. A morte do nosso corpo é como uma porta de passagem para a eternidade. Não é que o nosso corpo não seja importante, é. Tanto que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios ainda, ele diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E por isso devemos tomar conta dele, cuidar dele, devemos preservá-lo, tê-lo bem de saúde, porque ele é o templo do Espírito Santo. Por outro lado, ele mostra claramente que o nosso corpo é efêmero, ele passa, ele é limitado. E o nosso ser espiritual perdura para toda a eternidade. Então é esta imagem que o apóstolo Paulo nos quer trazer aqui. E é por isso que em alguns textos bíblicos a Bíblia se refere à morte como aqueles que dormem. Porque na realidade o corpo
não desaparece para todo sempre. E é realmente um sono que o corpo vai enfrentar. Eu sei que quando nós perdemos um ente querido é muito doloroso. Nós temos esse sentimento de perda intenso dentro de nós. Falta-nos alguma coisa. Mas quando nós entendemos que aqueles que partiram apenas dormiram, pois quando Cristo voltar, o seu corpo vai ressuscitar, será transformado, e o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, trata deste assunto de uma forma muito cuidada, de uma forma muito pormenorizada, e eu recomendava, se você tivesse dúvidas, a ir à sua Bíblia e ler de novo esse primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, que trata sobre a ressurreição dos mortos. Aqueles entes queridos que nós perdemos, o que é que vai acontecer com eles? E esta é a pergunta. E o apóstolo Paulo lá vai descrever, o que é que acontece aos cristãos que se relacionaram com Deus. O que é que acontece ao seu corpo? Como é que na vinda de Cristo isto se vai ligar, o corpo e a alma? Como é que isto vai acontecer? Ele descreve de uma forma muito bela aquilo que acontece ao corpo e aquilo que vai acontecer à alma nesse momento. Então aqui ele está a dar esta mesma imagem, dizendo que o nosso corpo é um tabernáculo, é uma casa que perece, que vai ficando velha, que vai precisando de obras e que, dada uma altura, a casa desmorona e acaba por ruir. Mas o verdadeiro ser, perdura para todo sempre. Portanto, continua para a eternidade. E esta imagem espero que nos ajude a perceber qual é a intenção do apóstolo a refletir sobre este assunto. O apóstolo diz em outra escritura que a nossa cidade, por outro lado, está no céu. E é Jesus Cristo que também afirma a mesma coisa, que ele foi para nos preparar um lugar. Foi para nos preparar uma morada para nós vivermos nessa cidade eterna, nessa cidade com Deus. Então, esta casa terrestre, aqui referente-se o apóstolo Paulo, lembra-nos então a nossa terra, o nosso ser terreno finito, porém há algo que é bem mais duradouro, que irá durar para todo sempre. Então lembra-nos a natureza, esta casa terrestre aqui lembra-nos o mundo onde nós vivemos. E de alguma forma este mundo onde nós vivemos continua a ter coisas belas, continua a ter coisas bonitas que nós podemos desfrutar na mesma, que são criação de Deus. Seja o contemplar as estrelas, seja olhar para os vales e montanhas, seja ver as florestas e as árvores ou o mar imenso que foi criado pelo nosso Deus. É Deus realmente que manifesta aí o seu poder. E nós devemos usar os nossos sentidos para apreciar o belo, para apreciar aquilo que Deus fez, para desfrutar da vida. E realmente os céus proclamam, como diz o salmista, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo aqui nos fala de Deus, nos mostra quem Deus é. Deus que é o Criador. No entanto, não devemos confundir a criatura com o Criador. Ou seja, não devemos adorar aquilo que Deus criou. Deus é Deus e apesar das coisas que Deus criou serem tão belas, não devemos adorar aquilo que Deus criou. Seja homens, seja mulheres, seja um animal ou seja uma planta, não devemos adorar absolutamente nada dessas coisas. Isso é idolatria, diz a Bíblia. Então devemos ter muita cautela ao analisar a beleza da criação e ao analisar a beleza dessa criação devemos glorificar a Deus, que é o Criador de todas as coisas. E esta natureza simboliza, digamos assim, essa casa eterna, um símbolo que nos pode fazer pensar como Deus é grande, como Deus é capaz de fazer coisas tão belas. E ao mesmo tempo percebermos que aquilo que Deus é bem maior do que a sua criação. E voltando aqui então ao texto bíblico, diz assim o verso 2 aqui deste livro de 2 Coríntios, neste capítulo 5. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O apóstolo Paulo continua aqui a falar e a trazer esta metáfora sobre este tabernáculo. Aqui o tabernáculo era feito de tecido para nós
Pensávamos então como é que isto é, revestidos de uma nova habitação, ter uma nova casa. É mais ou menos essa a ideia que o apóstolo Paulo tem aqui, ainda que naquela altura o tabernáculo era uma tenda, enfim, feita de tecido, e a ideia seria que as pessoas eventualmente utilizariam essas tendas, ainda como hoje um pouco, para viagens que as pessoas fariam para visitar uma nova cidade ou um outro lugar. Aqui hoje em dia nós fazemos campismo com as tendas, não é bem a mesma ideia, mas as pessoas utilizam as tendas para poder sair da sua casa permanente, poderem visitar um pouco o país ou o estrangeiro, e para ser um pouco mais económico então tem essa tenda que podem montar e podem então ter uma habitação um pouco precária, mas que dá algum abrigo. E a ideia aqui do apóstolo Paulo era um pouco esta. As pessoas tinham as suas casas, tinham a sua cidade e por vezes ao viajar utilizavam essas tendas para se poderem abrigar. E ele diz que nós temos uma tenda permanente, uma tenda que vai ser eterna, uma casa eterna que Deus tem reservada para nós. Essa habitação celestial, que não perece, que não se estraga, que não é vandalizada, que não é roubada, mas que é uma casa permanente. Mas ele prossegue ainda no verso 3 a dizer: se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Aqui esta é a linguagem mais uma vez figurada que o apóstolo Paulo utiliza, pegando nesta mesma imagem da tenda do tabernáculo, utilizava-se aqueles tecidos eventualmente para a pessoa se cobrir quando havia necessidade. Então é por isso que ele utiliza esta imagem, aspirando para ser revestidos da nossa habitação celestial, e se todavia formos encontrados vestidos e não nus, ou seja, temos esta habitação celestial e devemos estar vestidos com esta habitação celestial, com esta habitação eterna que traz nela própria a marca de sermos cristãos, a marca do Espírito Santo que nos selou com o sangue de Cristo. Então o verso 4 ainda prossegue: pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Paulo diz aqui que nós, que estamos neste corpo físico, neste tabernáculo, sofremos, gememos, temos angústias, aspiramos para ser revestidos espiritualmente por uma habitação permanente. Queremos realmente esse corpo espiritual para que aquele que é mortal possa ser absorvido pela vida. O apóstolo, com estas palavras aqui, ele expressa o seu desejo não de morrer propriamente, mas de ser transformado, de querer receber esse corpo celestial sem passar sequer pela morte. Como aconteceu, por exemplo, com Elias ou com o profeta Enoque. Paulo, assim, ele não pensava num fatalismo, no sentido que vou procurar morrer ou vou procurar fazer mal ao meu corpo para morrer. Não é isso. Diz que a Bíblia claramente condena esse tipo de práticas, mas antes pelo contrário. Aqui a ideia não é ideias suicidas, aqui as ideias não são ideias de autodestruição, não, aqui são ideias de um melhoramento do ser. É aquilo que Deus quer produzir em nós. Se nós estamos com intenções de autodestruição, então oremos a Deus para que Ele promova em nós a vida. Se nós temos ideias de flagelar o nosso corpo, procuremos em nós a libertação. Se nós procuramos e vivemos de uma forma triste e abatida, procuremos em Deus a alegria, a esperança que só Deus pode dar. E era isto que o apóstolo Paulo aqui estava a dizer. Ele não estava à procura da morte, não, porque por um lado ele usa estas imagens, morrer a cada dia, mas isso tem a ver com o mau feitio que nós temos, tem a ver com o nosso caráter defeituoso que nós temos, tem a ver com o nosso egoísmo, tem a ver com a nossa arrogância. Isso é que precisa morrer a cada dia, para que Cristo vive em nós e traga a verdade, a honestidade, traga o amor ao próximo, a cortesia, a solidariedade, traga ao nosso coração a capacidade de considerar os outros superiores a nós próprios, e é isso que produz a vida em nós. Se você se sente abatido, desanimado, desencorajado, peça a Deus que Ele realmente lhe traga este novo revestimento, para que este novo corpo celestial
possa trazer essa esperança de vida que só Deus pode dar a você que me está a ouvir neste momento. O verso 5 ainda prossegue a dizer: ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Neste versículo aqui, o apóstolo Paulo procura dizer aos coríntios, aqueles homens e aquelas mulheres que ali estavam, que eram fracos na fé e que chegaram até a levantar muitas dúvidas sobre a autoridade apostólica que Paulo tinha. Ele quer dizer então que não é algo aqui muito especulativo, não é algo que ele vai inventar, não é uma nova filosofia, não. Ele vai trazer a revelação de Deus, do próprio Deus, que é marcado pelo Espírito Santo. E essa revelação que Deus providenciou é o próprio Cristo Jesus, que morreu na cruz, que traz a vida espiritual a cada um de nós. É o próprio Cristo que é a garantia da nossa espiritualidade. E é por isso que nós podemos ler, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso, no capítulo 1, no verso 13 e 14, ele diz: em Cristo também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados pelo Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da nossa propriedade em louvor da sua glória. Então as promessas de Deus são promessas inabaláveis, são promessas seguras, promessas que não falham. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Talvez você está a passar um momento difícil na sua fé. Está a passar um momento em que põe algumas dúvidas sobre se realmente Deus vai cumprir ou não a promessa que Ele fez. Eu quero dizer que você fique firme nas promessas de Deus. Não abandone a sua fé. Perceba que a fé é exatamente isso. É caminhar em momentos em que você talvez não tenha orientação. É confiar em Deus mesmo quando você não vê uma luz no fundo do túnel. Então isso é fé. Eu gostaria, às vezes, cito aqui exemplos e gostaria de citar alguns exemplos para você se lembrar de pessoas de fé. Talvez está lembrado de Abraão. Deus prometeu a Abraão um filho. Você sabe quanto tempo levou desde a promessa de Deus até que o filho nasceu? Levou por volta de 25 anos. E Abraão manteve-se firme na promessa que Deus havia feito. Deus havia prometido à nação de Israel que levantaria um líder para os libertar da escravidão do Egito. E Deus começou a preparar Moisés. Sabe quanto tempo é que levou desde que Moisés tentou fazer alguma coisa até que Deus enviou Moisés de volta? Levou cerca de 40 anos. Deus falhou na sua promessa? Não. Deus realmente preparou as coisas para que a sua promessa se cumprisse integralmente. Só que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo que Deus tem não é exatamente o tempo em que você achou que deveria das coisas acontecer. Então fique firme na promessa que Deus lhe deu. Se Deus lhe deixou uma promessa sobre os seus familiares, se Deus lhe deixou uma promessa sobre a sua vida profissional, se Deus lhe deixou uma promessa sobre a sua vida familiar e conjugal, fique firme nessa promessa. Não vacile. Mantenha a confiança em Deus e viva a sua vida espiritual de uma forma completa para que a promessa de Deus se realize no momento certo. O momento certo é o momento de Deus, não é o seu. Pois quando Deus realmente planeou e decretou o dia em que essa promessa se cumprirá, essa será a altura em que você está pronta para receber a promessa de Deus. Eu costumo dar esse exemplo aqui, que eu creio que pode ajudar algumas pessoas a entender este sentido da promessa de Deus. Vamos supor que um dos meus filhos pequenos me pedia: pai, eu gostaria de ter um carro. E eu até teria condições para lhe comprar o carro, vamos supor. E eu dizia: ok, filho, assim que o pai reunir as condições financeiras, o pai compra-te o carro. Mas o meu filho tem 10, 12, enfim, anos. E eu diria: ok, eu vou-te dar um carro. Será que eu iria comprar o carro na semana seguinte? Não. Ele, mesmo que tivesse o carro, ele não podia conduzi-lo. Então eu iria, como pai, esperar que ele tivesse pelo menos os 18 anos, fizesse a carta de condução e depois de ter a carta de condução, então aí faria sentido eu atribuir-lhe um carro. Significa que eu falhei na minha promessa porque aos 15 anos ele não recebeu o carro, ou aos 16 anos ele não recebeu o carro, ou aos 17? Não.
Significa que a promessa estava feita, significava simplesmente que ele ainda não tinha tido as condições para receber essa mesma promessa. Da mesma forma, Deus faz connosco. Muitas vezes nós pedimos a Deus algo e Deus diz: sim, Senhor, eu vou-te dar. Assim que tu tiveres as condições para receber, eu entrego-te aquilo que te prometi. Mas muitas vezes nós próprios não permitimos que o caráter de Cristo se desenvolva em nós, não permitimos que nós cresçamos na fé o suficiente para receber aquilo que Deus nos quer dar. Deus quer conceder, Deus quer entregar, mas nós ainda não estamos prontos para receber. Então somos nós que nos temos que preparar para receber as promessas de Deus. Então viva a sua vida de uma forma total e íntegra para poder receber as promessas que Deus já lhe fez. Então está nas suas mãos de alguma forma também trabalhar o seu caráter para que essas promessas se cumprem integralmente na sua vida. E espere no tempo de Deus. Aguarde que o tempo de Deus se realize. Pois nesse momento que for o tempo de Deus, esse será o tempo certo para receber as promessas de Deus. O crente não pode colocar dúvidas no seu espírito, porque na realidade ele é crente ou não é crente. Ele tem ou não tem o Espírito de Deus. Porque aquele que não tem o Espírito de Deus, como diz as Escrituras, esse tal não é dele. Mas, no entanto, muitas vezes vemos que cristãos duvidam de Deus. Põem em questão se Deus é ou não aquilo que ele diz ser. E isto tem a ver com a confiança que nós desenvolvemos ou não com o nosso Deus. É importante que você continue a desenvolver essa confiança em Cristo. E essa confiança em Cristo só vai ser desenvolvida a partir do momento que você faz experiências com Deus. Algumas delas onde você vai passar, se calhar, por dificuldades, situações complicadas. Mas é nas situações complicadas que realmente se desenvolve a confiança e se desenvolve esses laços profundos de ligação com alguém. E este alguém, neste momento, é Cristo. Então permita viver esses momentos intensos da sua vida abraçando a Cristo, colocando-se no colo de Deus e permitindo que Ele possa consolar o seu coração, permitindo que Ele possa conduzir nessa tribulação de uma forma total, para que você possa crescer na confiança com Deus e perceber que realmente Deus o ama. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.